Na letra B, teoria ocupação tardia. Outras pesquisas indicam a possibilidade de ter havido várias migrações anteriores a 12 mil anos atrás. Isso porque, no Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, cientistas descobriram uma pintura rupestre de 35 mil anos atrás. Se existe uma pintura, é porque alguém a fez, não é mesmo? Então, essa teoria aí, ó, da ocupação tardia, ela mostra que antes mesmo de 35 mil anos atrás, já tinha algumas pinturas nas cavernas lá do Parque da Capivara, tá? E na letra C, teoria migratória pelo Atlântico. A outra teoria que aponta a África como lugar de origem desses povos. E diz que eles teriam chegado às terras que hoje formam o Brasil, atravessando o Oceano Atlântico entre 150 mil e 110 mil anos atrás, em embarcações bem simples. Então, eles navegariam pelo oceano em embarcações simples, devido à época, né? E assim chegaram ao nosso Brasil, certo? Página 45. Apesar dessas teorias, é certo que um caminho foi utilizado para se chegar à América, o Estreito de Bering. Além disso, sabe-se também que as terras brasileiras já se encontravam ocupadas por volta de 10 mil anos atrás e que houve migração interna no território, tá? Do lado vocês têm aí, no manual de vocês, dê uma olhadinha, uma pintura rupestre encontrada no sítio arqueológico do Parque Nacional da Serra da Capivara, localizado no estado do Piauí. Acredita-se que essa pintura rupestre tenha sido feita há 35 mil anos atrás. Logo abaixo nós temos um mapa, tá? Que demonstra como poderia ter sido a deslocação dos primeiros homens da Terra, tá? Aí tem letra A, 13 mil anos, tá? Aí B, 12 mil anos, pelo Estreito de Bering, desceram até o Parque Nacional da Serra da Capivara e Lagoa Santa, lá em Minas Gerais. Do lado desse esqueminha, vocês têm a reconstrução facial do cranofóssil do fóssil batizado como Luzia. Em pesquisa recente, descobriu-se que no passado esse indivíduo não tinha características negroides, traços ou características da população negra, como se imaginava à direita, tá? Então, antes imaginava-se que ele tinha características negras e depois descobriu-se que não, tá? Que esse primeiro fóssil não tinha características negroides, certo? Página 46. Durante os deslocamentos humanos no continente americano, em direção ao sul, os grupos depararam-se com diversas paisagens, como cercados e florestas. Pela necessidade de alimento e proteção, esse povo locomovia-se sempre margeando rios com boas quantidades de recursos vegetais e animais, tá? Por que eles sempre beiravam os rios? Porque ele sabia que sempre por aquele caminho ali haveria água e automaticamente teria os vegetais para ele e os animais para que eles pudessem se alimentar, tá? Segundo quesito. De acordo com o que você observou e leu na imagem da página 45, podemos saber exatamente quando as terras que hoje são o Brasil foram ocupadas? E aí, essas três teorias, vocês acham que tem como saber exatamente como o Brasil foi ocupado? Não, né, gente? Não tem como saber, porque são várias teorias, né, que se estudam e procuram imaginar que assim tenha acontecido, mas de fato a gente não sabe quando tudo isso aconteceu, né? São estudos, tá? Integrando consciências. Assim como Ita e seus amigos, você já sabe que os primeiros humanos desenvolveram técnicas e instrumentos para a prática da agricultura e da criação de animais. Para onde quer que fossem, todo o conhecimento adquirido era levado. Entre essas técnicas está a produção de peças em cerâmicas, que são um indício de que eles conheciam e praticavam a agricultura, tá?
E como as peças de cerâmicas eram feitas? Vamos pensar sobre isso, fazendo uma pesquisa ou conversando com os colegas e o professor. Siga o roteiro de perguntas a seguir e anotem as informações. Letra A. Qual a matéria-prima da cerâmica? Qual a matéria-prima da cerâmica? Ela é natural ou artificial? B. De onde vem a matéria-prima da cerâmica? C. Como essa matéria-prima se transformou em cerâmica? D. A cerâmica pode voltar ao estado da matéria-prima? Por quê? Lembre-se do que você estudou na unidade 1 em ciências. Só a gente lembrar do que a gente estudou da unidade passada que a gente está estudando em ciências e completar. Essa será a atividade de casa de vocês, onde vocês vão registrar no caderno de ciências, certo? Então, já vai fazendo aí quem está com marca-texto ou circula de lápis, que essa é a atividade de casa de vocês. Você sabia? De acordo com os pesquisadores, os objetos em cerâmica, por levarem muito tempo para serem produzidos, só poderiam ser elaborados por grupos sedentários ou que permaneciam por um longo tempo no mesmo lugar, pois teriam tempo disponível para criar tais artefatos. Eles não poderiam ser criados pelos nômades, já que os nômades eles tinham que estar sempre indo de lugar em lugar e não demorava tanto tempo. Então era produzido pelo povo sedentário, tá? Porque ele teria mais tempo para poder produzir essas peças de cerâmica que demoravam muito tempo para ser construídas, certo? Página 47. Quem foram os primeiros habitantes do Brasil? É uma pergunta que a gente se pergunta sempre, né? Ita e os amigos estavam empolgados com os aprendizados relacionados à chegada dos primeiros humanos às terras onde hoje é o Brasil. Aí a professora perguntou: alguém sabe como eram os primeiros humanos que viveram no território onde hoje é o Brasil? Acho que eles eram parecidos com os atuais indígenas. Será? Perguntou Urbano. A professora Elaine explicou que ao longo do processo de ocupação das terras que hoje formam o Brasil existiam três principais grupos espalhados pelo nosso território. Para ilustrar melhor o que falava, ela levou para a sala algumas fichas com informações sobre esses três principais grupos. Vejam, aí do lado tem a fichazinha, tá? Na página 47, onde ela mostrou a localização e período, como era a moradia, como era a alimentação e os utensílios e artefatos produzidos por essas pessoas, tá? A localização e período. Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil, entre 8.000 e 4.000 anos atrás. Essas regiões eram formadas por savanas e floresta. Entretanto, para esses grupos, rios, lagos e praias eram essenciais para a sobrevivência, por conta da água, né? Desde os primórdios se descobriu onde há água, há vida. Onde há água, há condições de se manter por mais tempo, tá? Moradia. Como eles moravam? Eram em cabanas construídas sobre morros de conchas ou sambaques. Sambaques é uma palavra tupi que significa tamba, marisco e amontoado, ou seja, sambaque significa amontoado de conchas de marisco. Nesse espaço também se enterravam os corpos de membros da comunidade. Então, ali mesmo entre aqueles mariscos, eles cavavam um buraco e colocavam os membros das comunidades que morressem pelo caminho que eles estivessem passando, tá? Como era a alimentação? Pescados, moluscos, frutos, raízes silvestres e carne da caça, tá? Principalmente era pesca porque eles vinham sempre pelo continente, eles vinham sempre pelo mar, tá? Utensílios e artefatos produzidos eram ferramentas simples de pedra, moedores, raspadores, instrumentos de ossos como anzóis e agulhas, tá? Do lado nós temos a ilustração, lá na página 47, para você identificar como eram esses amontoados de marisco, certo? Vire para 48. Na página 48 ele traz como eram as caças deles, tá?
Eles eram caçadores-coletores. Localização e período era o centro-oeste, nordeste, sudeste e sul do Brasil, entre 11.000 e 8,5 mil anos atrás. Essas regiões eram formadas por savanas e florestas. Esses próximos grupos tinham moradia. Esses grupos podiam ocupar cavernas, moradias temporárias em florestas e matas, ou viver ao próprio céu aberto, sem nada, sem nenhuma casa, tá? A alimentação desse grupo era carne de caça, pescado, molúsculos, frutos, semente, raízes silvestres. Utensílios e artefatos produzidos: arco e flecha, machado de pedra, fogões primitivos, tá? E utensílios semelhantes a facas e raspadores. Não eram as facas ainda, eram semelhantes, tá? Eles produziam um utensílio parecido com a faca. E o terceiro, horticultores e ceramistas. Localização e período: regiões amazônicas, tá? Litoral do Sudeste e do Nordeste e parte da região Sul, entre 3,5 mil e 1,5 milhões de entre 3,5 mil e 1,5 mil anos atrás. Essa região era ocupada por vegetação semelhante à floresta e savana. Como era o tipo de moradia deles? Cada grupo podia utilizar um tipo específico de moradia. Havia grupos que construíam habitações isoladas, comunitárias, subterrâneas ou elevadas para proteção contra cheias de rios. Então, nesse terceiro aí, ó, a gente já pode observar que esse grupo, eles tinham a preocupação de quando o rio estivesse enchendo, ele proteger a sua moradia. Então, ele construía no nível mais elevado que o rio, para quando houvesse a cheia, né, não destruísse a sua moradia e tivesse que construir novamente ou procurar outro lugar. A alimentação eram legumes, raízes, como a mandioca, grão, como os milhos, pinhão, carne de caça, pesca e fruto silvestre. Utensílios e artefatos produzidos: objetos em cerâmicas, machados em pedras, artefatos simples para práticas agrícolas, estatuetas em argila, utensílios cerâmicos, que eram as urnas funerárias, moedores, artigos para proteção, como arco e flecha, cesto de fibra e vegetais. Essas foram as características, né, que a professora trouxe para mostrar um pouquinho para a sua turma como eram os primeiros habitantes do nosso território, certo? Após conhecer informações sobre os 3 grupos humanos que habitaram as terras que hoje pertencem ao Brasil, compare-as para perceber semelhanças e diferenças nos modos de vida dos grupos. Depois escreva abaixo as suas conclusões. Então, você vai pegar os 3 tipos de grupos, tá? Você vai levar em consideração a localização, a moradia, a alimentação, os utensílios por eles produzidos, e você vai fazer uma pequena conclusão de como você vai fazer uma comparação de como esses 3 grupos eram iguais e eram diferentes ao mesmo tempo diante dessa situação, tá? Isso é uma resposta pessoal, na qual você vai analisar, vai ler com calma os 3 grupos que a tia acabou de citar, e você vai registrar a sua conclusão. Logo abaixo tem: Ita e sua turma concluíram ao ler as fichas que os ancestrais dos povos indígenas atuais já viviam por aqui muito antes de existirem países no território da América. Desde então, os costumes, as tradições e as terras passaram de geração para geração até os dias atuais. Página 49. Você faz a história. Você já sabe que os vestígios encontrados em sítios arqueológicos são documentos históricos que revelam o cotidiano e os hábitos dos grupos e povos que viveram naquele espaço em épocas passadas.
tá? É pelos sítios arqueológicos que a gente descobre como foi o nosso passado, certo? Se você precisar se organizar e guardar para o futuro vestígios da época em que vive, quais objetos, artefatos e escritos você escolheria? Por quê? Faça seus registros nos passos a seguir e compartilhe com a sua turma. Então, vocês têm um quadrado aí na página 49, no qual vocês vão escrever, tá? Vão relatar. O que você quer deixar para a próxima geração de humanos, quando for lá no futuro? Como era o nosso modo de viver agora, da atualidade? O que aconteceu? Vocês podem até citar a pandemia que o mundo está acontecendo, né? Que vocês podem dizer o que está acontecendo agora em 2020, para poder ficar registrado, para que futuras gerações humanas venham a descobrir. Se você fosse agora o repórter e você tivesse que relatar tudo o que está acontecendo, como era o nosso modo de vida, como era não, como é, né? Como é o nosso modo de vida, como é a nossa alimentação, como é a nossa comunicação, registra aí para a tia, tá? Deixa no livrinho de vocês, porque quando a gente voltar nós vamos debater em sala de aula, tá? A Ita faz assim, disse assim: eu guardaria minha coleção de carrinhos e meu pinhão de corda para o futuro. E você? O que você guardaria para o futuro? Tá? Que vocês tenham uma ótima segunda-feira. Eu vou deixar a descrição, as atividades para fazer. Hoje não tem atividade no caderno de atividade, tá? Porque vocês vão ter aquela pesquisa que a gente acabou de falar sobre as cerâmicas e esse registro aqui. Então, hoje são essas duas paginazinhas do manual do aluno que vocês vão fazer, e na próxima aula a gente vai começar de uma forma diferente, a próxima aula de história. Nós vamos começar pelo caderno de atividades, tá? Para depois a gente vir para o manual, tá? Que vocês tenham uma excelente segunda-feira e até amanhã.